Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, paz e bem para todos. Eu agradeço a Deus por mais uma chance, uma oportunidade através deste canal em que nós podemos e devemos transmitir a sua palavra, porque para isso nós somos chamados a anunciar as boas novas de Cristo Jesus, nosso Salvador. Um dos grandes, entre tantos outros, privilégios da minha vida é que há mais de 30 anos, mais de 32 anos, nós vivemos dando prioridade efetivamente ao anúncio do Evangelho poderoso de Cristo Jesus, nosso Salvador. E não me canso. Cada dia mais me sinto encorajado por todos os meios, e este é o meio disponível no momento para nós, então, levarmos a boa semente do Evangelho libertador do Senhor Jesus para as pessoas. São muitos aqueles que têm recebido a mensagem do Evangelho através das mídias sociais que nós utilizamos para cumprir a nossa missão em anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, nosso Salvador. Nós estamos vivendo um momento como nunca na história da humanidade ou da história recente. Uma verdadeira inversão de valores. Quem tem valor na sociedade é quem não presta, é quem é errado. Existem ideologias no meio da cultura implantada durante governos passados, em que o bandido, por exemplo, é vítima da sociedade. É um coitadinho que, por conta das suas necessidades, praticam roubos e chegam a tirar a vida do seu próximo. Essa ideologia perversa, com a inversão de valores, é que deixa a nossa sociedade, o cidadão de bem, vulnerável a todo tipo de malignidade investidas do mal contra as famílias, contra a vida do cidadão de bem e contra a sociedade de um modo geral. A inversão de valores é que damos o exemplo do nosso país, onde personagens políticas com comprovação, condenações, primeira instância, segunda instância, terceira instância, condenados pela justiça, são colocados pela imprensa canhota, a imprensa perversa, manipuladora, como evidência, colocando personagens que já foi comprovada a culpabilidade por corrupção, desvios de recursos públicos, e essas personagens são colocadas em evidências, em destaque, por essa imprensa
manipuladora, imprensa das trevas, do mal, que por todos os meios tem buscado corromper a nossa sociedade e manipular a população por meio da desinformação. Essa inversão de valores é muito ruim para uma sociedade em desenvolvimento como a nossa. Quem acompanha os noticiários, os meios de comunicação, as mídias sociais, sabe que nós estamos em uma terrível crise moral, onde as principais lideranças do nosso país dão maus testemunhos perante a sociedade. Nós vivemos em nosso país durante mais de 30 anos, em que tanto no Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado Federal, muitos parlamentares, sem falar nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, mas temos o topo do legislativo em nosso país, que é o Congresso Nacional, em que, repito, inúmeros parlamentares foram investigados, se tornaram réus, foram condenados pela justiça por desvio de conduta, metendo a mão nos recursos públicos, desviando verbas públicas, verbas estas que deveriam chegar lá na ponta para servir a quem mais precisa, os pobres, os necessitados. Então, no meio do caminho, os corruptos e corruptores desviando os recursos que não são dos governantes. Os recursos é da população brasileira, é para o benefício daqueles que são carentes e necessitados. Então, nós estamos nessa crise moral. E olha que não é só no meio político, não. Quantos escândalos nós temos visto, assistido e ouvido nos meios de comunicação de lideranças religiosas dando maus exemplos perante a sociedade e até envergonhando o Evangelho, envergonhando o ministério que supostamente exerce diante da Igreja de Cristo, é a crise moral. Você mora em uma cidade, faz parte de uma sociedade, e você percebe que as principais lideranças são, em grande parte, pessoas corrompidas, que não dão bons exemplos perante a sociedade, dão maus exemplos, porque estão metidos em erros graves. Nós temos uma crise política, talvez sem precedente, neste momento em que nós estamos vivendo, uma crise econômica terrível, avassaladora, em que muitas empresas fechando as suas portas, porque ditadores estão tentando implantar em nosso país o comunismo. E a força do comunismo, a implantação do comunismo, vem pela quebra do setor produtivo, vem pela quebra das empresas, pelo desemprego
e a população passa a depender do governo. Então, o governo ou o Estado, repetindo, é quem passa a ser forte, a sustentar a população, e por meio dessa dependência da grande maioria do Estado, então a elite política implanta o comunismo e a sociedade passa a ser dominada por aqueles que, ao bel prazer, fazem suas ditaduras, escravizando a população. Essa crise econômica se agrava com essa pandemia que nós estamos enfrentando e nós precisamos orar a Deus. Somente Deus tem a solução para tudo isso. Não existe outro caminho. Somente o caminho em que as pessoas orem a Deus, busquem a Deus, creia em Deus. Está comprovado que governantes não têm a solução. Os governantes enganam as pessoas. As principais potências econômicas do mundo estão em crise igual ao nosso país. Os governantes não têm a solução. Vai vir o governo do anticristo tentando enganar a todos, mostrando que tem solução para os problemas mundiais. Não existe solução para os problemas mundiais. Por quê? Porque existe uma agenda, o cronograma das realizações de Deus, e as previsões são pessimistas. Não é nós que somos pessimistas. Não somos pregadores apocalípticos, como dizem aqueles que nos criticam. Somos realistas. E as profecias nos mostram que daqui para frente ninguém espere solução viável vindas, esta solução, das autoridades, dos governantes, porque todos são enganadores, estão defendendo os seus interesses, interesses de grupos, interesses corporativistas de partidos políticos, agremiações partidárias e grupos. O que se passa por trás da cortina da politicagem, o cidadão de bem, o cidadão comum não tem como saber, não toma conhecimento, mas são realidades terríveis contra a população, contra a humanidade. Só Deus pode trazer a solução viável. Dando continuidade aos nossos comentários escatológicos, estamos falando a respeito de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Temos falado sobre o versículo 1, 2, 3 e 4. Hoje o nosso comentário é sobre os versículos 5 e 6, onde está escrito o seguinte: não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Antes de entrar no comentário, pedir a você, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Por gentileza, você que já é inscrito, ative o sininho para receber novas notificações. Estamos produzindo praticamente todos os dias um vídeo falando sobre
os assuntos evangelísticos do Novo Testamento, porque estamos escrevendo um comentário expositivo do Novo Testamento. Já temos pronto de Atos até o livro do Apocalipse, vamos terminar todo o Novo Testamento, inclusive você encontra na nossa mídia social o blog Comentário Expositivo do Novo Testamento, tá certo? Então convido você a visitar a nossa página. E compartilhe os nossos vídeos aí nas suas mídias sociais, nos grupos do WhatsApp que você faz parte, nos seus contatos, e vamos juntos levar o Evangelho de Cristo a tempo e fora de tempo. Visite as nossas mídias no Facebook, Evangelista Francisco Amâncio, no Twitter, Comentário Bíblico, e demais páginas e plataformas que nós temos somente para divulgar o Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Redentor. Olha, irmãos, nestes 2 versículos, o apóstolo dos gentios, ele está explicando o que vai acontecer daqui para frente. Verdade é que as lideranças do primeiro século de nossa era cristã, eles imaginavam, pensavam que a escatologia seria dentro do tempo deles. Não tinham noções, os principais líderes do cristianismo do primeiro século de nossa era cristã, que haveria um hiato de tempo, um vasto tempo, e já fazem mais de 2000 anos, eles não tinham noção, porque os acontecimentos daquela época sinalizavam que já estava Cristo voltando para buscar a sua igreja, e, por exemplo, que o próprio Império Romano, através dos seus imperadores, das suas autoridades, era a manifestação já do anticristo. E o apóstolo, ele tranquilizava a igreja do Senhor Jesus em Tessalônica que isso não seria assim, mas haveria uma agenda, um cronograma de realizações de Deus em tratando com a humanidade. O mais importante é a volta de Cristo. Nós temos falado intensamente a respeito disso. O mais relevante não é uma vacina que vai surgir pela ciência para debelar essa pandemia que está tirando muitas vidas nesses últimos meses, que vem se agravando a crise de saúde pública em nosso país e no mundo inteiro. O mais importante para a igreja, é Cristo voltar e nos tirar dessa situação. Biblicamente falando, não há mais o que se esperar de bom no planeta Terra. Quem há 2 anos passados pensava que nós, a humanidade, seres humanos, estaríamos numa situação tão difícil quanto se encontra o mundo? Mas de repente vem uma calamidade, uma peste devoradora, colhendo vidas aos milhares em nosso país e em outras nações. Então, coisas terríveis vão surgirem daqui para frente. É a preparação para um novo governo, um novo sistema mundial. Nós temos falado que as principais potências mundiais, os mais poderosos governantes do mundo, os homens mais ricos do planeta têm uma agenda a cumprir nesses 10 anos que nós temos pela frente, e tudo nos mostra que aquilo que no Apocalipse, por exemplo, está escrito, vai ter o seu fiel cumprimento. Ninguém se desvia disso. Ninguém muda essa agenda.
As coisas acontecem porque há uma determinação de forças superiores. Deus, como o governante universal, o Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso, ele determina aquilo que há de acontecer com a humanidade, de forma que a igreja precisa estar atenta na volta de Cristo. Depois que a igreja sair, então Deus vai dar as costas para esse mundo. O Espírito Santo vai sair da terra, e nós vamos falar dentro desse texto que nós lemos aqui a respeito disso. E Paulo, ele, de maneira a lembrar os seus filhos na fé, ali na cidade de Tessalônica, ele dizia, olha, não vos lembrar de que estas coisas, o que ele vem falando, essas coisas, é o que ele vem falando nesse texto, sobre a volta de Cristo, sobre o período da grande tribulação, sobre a implantação do governo do anticristo, essas coisas. Não vos lembrar de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Ele pregou o evangelho em Tessalônica, passou um tempo ali, pregando o evangelho e aplicando o discipulado cristão, ensinando, e falava, através das suas pregações, a respeito destes assuntos, desses temas, destes lemas abordados nesse texto que nós estamos comentando e explicando para você. Não é diferente nos dias de hoje. Nós que somos embaixadores do reino de Cristo, pregadores do Evangelho, estamos apenas lembrando a igreja desses fatos, pregando para o mundo, alertando a população, a humanidade, de que tudo isso já estava prescrito e determinado pelo Criador de todas as coisas. Nós somos apenas instrumentos da mensagem divina para mostrar a verdade e a realidade da escatologia bíblica, que é fiel, não tem como mudar aquilo que já está determinado pelas Sagradas Escrituras. Costumamos dizer, e já ouvi muitos pregadores afirmarem, que a Bíblia é a boca de Deus falando ao mundo. Nós somos apenas instrumento dessa voz, dessa mensagem, dessa palavra divina para toda a humanidade. E diz mais o apóstolo: e agora vós sabeis o que o detém. Detém o quê? Nós já falamos aqui, olha, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, versículo 3. Então, quem é que detém o homem do pecado e o filho da perdição? Temos falado abundantemente que tudo o palco está sendo armado. O circo está aí. As evidências mostram a preparação. E não é de hoje, não. Faz anos em que vem se preparando a manifestação de um sistema governamental que vai ser implantado depois do arrebatamento da igreja. E tudo tem o seu tempo. Paulo destaca nesse versículo a questão do tempo. Agora, enquanto a igreja estiver no planeta Terra, o anticristo não assumirá o seu governo.
É claro que com a saída da igreja, o palco já preparado, automaticamente, sistematicamente, o anticristo assumirá o seu governo aqui na terra. Mas a igreja, ela tem que estar tranquila de que antes do governo do anticristo, Jesus vai arrebatar os seus escolhidos, os seus remidos, aqueles que ele comprou com o seu sangue de expiação. Eu me lembro que há uns 2 anos passados, gravaram vários vídeos e semearam sobre o sinal da besta que estava já sendo implantado nas pessoas, e eu conversava com alguns irmãos amigos com quem nós temos contato, e havia uma inquietação muito grande. O governo do anticristo já está aí. Não é assim que funcionam as coisas. Eu dizia na época, não nos devemos preocupar com o sinal da besta. Não devemos nos preocupar com o governo do anticristo. Qual deve ser a nossa preocupação? A nossa ansiedade, o nosso desejo, a nossa oração, o nosso clamor. Qual deve ser? É sobre a volta de Cristo para participarmos do arrebatamento. A coisa principal é isso, irmãos. Olha, hoje, nessa dificuldade, os cristãos em nosso país, na grande maioria das cidades, por conta dos decretos dos prefeitos e governadores, não podem cultuar. E aí você vai deixar de ser um discípulo de Cristo? Não. O verdadeiro culto é a adoração em espírito, em verdade. Olha, eu pensava esta semana que, assim como começou, vai terminar as coisas. Terminar para a igreja aqui na terra, com o arrebatamento. No primeiro século da nossa era cristã, e eu diria nos 3 primeiros séculos, porque só mudou a situação da igreja depois de 313 de nossa era cristã. Então veja bem, naquela época não tinha templos, não tinha igrejas, lugar de reunião. Principalmente no primeiro século de nossa era cristã, a perseguição era tanta que não era permitido a edificação de templos para os cristãos adorarem, cantar, pregar. Isso não era permitido. E foi o tempo que a igreja foi mais fiel ao reino de Deus. Então essa questão do local, do templo, é muito importante, porque ali nós nos reunimos para louvar a Deus, para pregar, para ouvir e manter a comunhão cristã. Mas no começo não foi assim, não era permitido isso. Cada família realizava o seu culto doméstico, celebrava a Deus no trabalho, na sua casa, onde estivesse, adorando a Deus na beleza da sua santidade. Nós estamos vivendo mais ou menos isso agora, porque as autoridades não nos permitem a realização de cultos cristãos, nem nas igrejas, nem nas ruas. Não é permitido formar aglomerações. Então, passou a ser uma questão individual. É você e Deus. Então, a presença da igreja é quem impede agora a manifestação do anticristo e do seu governo. E outra coisa, o Espírito Santo de Deus está aqui na terra junto com a igreja. Enquanto o Espírito Santo de Deus, que é a manifestação do poder de Deus, estiver aqui na terra com a igreja, o inimigo, o anticristo, a encarnação de Satanás não será possível no seu governo, no seu domínio sobre as nações.
Então, para concluir esse comentário, eu quero ler novamente o versículo de número 5, que diz o seguinte: e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifesto. A Bíblia diz que para todo tempo há um propósito. Nós somos seres humanos limitados, conhecemos muito pouco da realidade espiritual, mas quem conhece a Deus, quem tem comunhão com Deus, sabe que Deus escreve a história da humanidade. Ele sabe o que faz e tem o controle do tempo e de todos os eventos, principalmente os eventos importantes. O cronograma das realizações de Deus é que Jesus está voltando, a igreja está na terra, o Espírito Santo está na terra e detém, não permite que o anticristo ele assuma o seu governo. Se Cristo viesse hoje, é claro que a personagem, o ser humano, o político que vai assumir a figura do anticristo já nasceu, está por aí, ninguém sabe quem é. Deus sabe, o Espírito Santo sabe, a igreja tem uma noção, já está vivo. Agora, Cristo vem, tira a igreja, leva o seu povo. Depois disso aí, meu irmão, com a saída da igreja, que é a muleta do mundo, a igreja é a escora do mundo. Quando a igreja sair, esse mundo vai virar uma verdadeira bagunça, mais do que já é. Então esta é a mensagem de Deus como alerta para nós, e que nós, cristãos verdadeiros, estejamos com o foco principal, a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele e somente Ele que vive e que reina para todo sempre. Que você medite nessa mensagem e até o próximo comentário.